Boa noite, caros telespectadores. 19 de dezembro, mais uma vez pensando em entrar na casa de vocês, agradecendo essa generosa audiência, esse carinho que vocês têm por Nova Friburgo, eu pensando em Nova Friburgo, desculpe, pela TV Zoom, e sempre procurando trazer assuntos que eu entenda que sejam de interesse da nossa cidade, né? Nesse penúltimo programa de 2025. E chega dezembro, especialmente na sua segunda quinzena, e os meios de comunicação passam a apresentar as tradicionais retrospectivas do ano. Na maioria das vezes, infelizmente, registrando mais fato negativo do que positivo. Registrar fato negativo em relação ao positivo não é o hábito do Pensando pelo contrário. Aqui nós buscamos valorizar as boas histórias, prestar homenagem e fazer aquilo que eu costumo chamar da retrospectiva do bem. Todo ano, nessa época, eu procuro trazer algo que me chamou a atenção durante o ano e prestar uma homenagem. E neste ano, uma entidade que merece, de forma especial, ter a sua trajetória lembrada neste programa. Uma entidade para a qual 2025 foi um ano extremamente produtivo, de muito trabalho e muitas conquistas, de muitas premiações. Estou falando da Companhia de Arte Jane Airão. E é com enorme alegria que recebo no programa desta noite, não apenas para contar essa retrospectiva vitoriosa 2025, mas principalmente para prestar uma justa homenagem a quem levou o nome de Nova Friburgo a grandes palcos da nossa capital, na cidade do Rio de Janeiro. A Companhia de Arte Jane Airão é um exemplo daquilo que eu sempre destaco aqui como uma Nova Friburgo que vem dando certo. E são programas como este que destacam bons exemplos, boas práticas, que me dão ainda mais prazer em levar até vocês. Dito isto, este é o tema do Pensando desta noite. A Companhia de Arte Jane Airão recebe uma justa homenagem para a retrospectiva de um verdadeiro ano de ouro. Mas antes de conversar com os convidados, a costumeira citação já tradicional mantra. A citação tem a ver com teatro e quem disse essa frase foi o poeta e dramaturgo espanhol Federico García Lorca, que viveu entre os séculos XIX e XX, falecendo muito novo, aos 38 anos. Imagina se esse poeta tivesse uma vida longeva, o que ele não produziria mais. Ele disse: o teatro é a poesia que se levanta do livro e se faz humana. O teatro é a poesia que se levanta do livro e se faz humana. Né? E a Companhia de Arte Jane Airão sabe fazer muito isso bem. Vídeo último grande trabalho da Companhia Flóridas na Serra. O manto, infelizmente, essa é a notícia ruim do programa. Há quase 3 meses eu venho repetindo nos programas e continuarei fazendo isso até que a Águas de Nova Friburgo deixe de desrespeitar o povo friburguense, pois ela mantém interditada a antiga linha do trem no trecho entre o bairro Ipu e a Ponte da Saudade ao trânsito de veículos. Isso faz muito mal. Primeiro, atrapalha a vida de moradores e pessoas que têm que locomover por ali. E pior, quando há qualquer tipo de impedimento de trânsito na RJ 116 entre o bairro Ipu e a Ponte da Saudade, ali é a única alternativa. E está fechada há mais de 10 meses. Tá? Hoje transitam pelo local precariamente pedestres, ciclistas e motociclistas. Quando eu falo precariamente, é até colocando em risco a vida das pessoas. Eu estou gravando esse programa no dia 17, vocês estão assistindo no inédito no dia 19, mas a situação se mantém praticamente da semana anterior, onde eu tirei essas fotos. Joga aí no ar, Luana. Isso aí é tradicional. No dia que eu bati as fotos, até um dia bonito, dia de sol. Está lá, essas placas já estão há 11 meses por ali. Trânsito impedido, desvia à esquerda, enfim. Agora olha a obra. Isso é o que eles estão fazendo. Eles estão abrindo uma vala para colocar uma tubulação que se estende do bairro Ipu, que vai até o Hospital Oncológico em construção, e estão há 11 meses. Dessa vez, interessante contar, essa aí que vocês estão olhando, é onde as pessoas passam, né? Vocês veem que ali à esquerda tem os paralelepípedos caindo, e você estiver passando por ali, aconteceu comigo esses dias, eu vinha passando, um motociclista ficou atrás de mim buzinando, achando que eu ia correr para ele passar, né? Porque não tem espaço para 2 ali, né? E se você fosse espremer para o lado é perigoso. Mas isso aí, sabe que dessa vez uma pessoa da terceirizada, que eles têm uma empresa contratada fazendo isso, veio me procurar. Falou: você quer alguma informação? Ele foi muito educado e falou algo que a Águas de Nova Friburgo vem escondendo de todo mundo. Colocam essa placa aí, vocês estão vendo, comunicado importante.
A Água de Nova Friburgo, entrei hoje, dia 17, essa comunicado está lá. Por sinal já defasado, né? Que lá está dizendo que eles iriam interditar no dia 12. Eles vêm enrolando, botam esse comunicado. Para não dizer que o nome correto, eu estou dizendo que eles estão faltando com a verdade. É a comunicado fake news. Por quê? Porque essa promessa, eles já colocaram o comunicado dizendo que ia desinterditar no dia 27 de junho, 1º de agosto, 1º de setembro, 16 de setembro, 17 de outubro e agora 12 de dezembro, e todos eles não são verdadeiros. Então, eu lamento, ele me disse, esse estava representando lá a contratada, né, que essas obras vão durar no mínimo mais 6 meses. De um total de 210 metros, foram efetuados 140, ou seja, ainda faltam 70. Ele disse mesmo, a projeção é daqui a 6 meses que para. Então, primeiro, por que a Água de Nova Friburgo não coloca a verdade? Não coloca a verdade. Mas fica aí enrolando a população. Enfim, fica essa minha bronca com a Água de Nova Friburgo, que se faz um bom trabalho na coleta de esgoto e no tratamento de água, a gente não vê mais carro-pipa quase na cidade, os rios estão melhorando, mas na hora que ela mexe nas ruas é um desastre, é uma falta de respeito total. Dito isso, vamos para quem respeita a população, apresentando obras de arte, companhias de arte Janeirão. E para conversar com vocês, claro, estão 2 baluartes da companhia aqui. A própria Janeirão, que é a diretora da companhia, que eu agradeço pelo carinho e mais uma vez estar aqui presente. Obrigado. Muito obrigada. Esse agradecimento é todo meu, todo nosso, nossa companhia. Muito obrigada a todos. E ao lado dela, que não me... Eu sempre falo, o trabalho, ninguém faz nada sozinho, não existe, né? O time do eu sozinho é o time mais infeliz e perdedor que existe. Mas tem sempre um Pelé no time, né? Esse Pelé, para mim, eu que já vi vários trabalhos da companhia, chama-se Eduardo Ramos, que é ator e diretor de cena da Companhia de Arte Janeirão. Eduardo, obrigado por você ter vindo. Obrigado, Modesto. Obrigado pelo Pelé. Mas, não, o time tem muitos Pelés. Sou um deles. Eu falo Pelé que eu tive o privilégio de ver o Pelé, né? Eu não sou novinho, não. Eu vi Pelé jogando. Jogava muito mesmo, danado. Tive o privilégio de ver ele, Garrincha, Newton Santos. Por isso que hoje eu falo que o futebol é triste, não tem esses grandes nomes. Também estou querendo comparar demais, né? Comparação muito pesada. É. Mas já que Garrincha, vocês são, talvez. Mas já que vocês são flamenguistas, eu digo o seguinte, eu vi um grande jogador, para mim, ele só não se tornou um gênio a nível mundial porque não conseguiu ganhar a Copa do Mundo. Mas era muito bom, ele era um gênio da bola, chamava-se Arthur Antunes Cunha. Esse eu tiro o chapéu, amarro a chuteira dele se me permitir. Além disso, é um homem de caráter, né? Você vê que você não vê o Zico envolvido em confusão. É um atleta referência. E referência. Eu queria jogar a bola. Eu sempre falo, eu tive o privilégio de ver o primeiro jogo do Zico no Maracanã, numa preliminar de Flamengo-Botafogo, e ele marcou que o jogo terminou na preliminar 3-3, 3 gols do Zico. Ele chamou a atenção, aquele lourinhozinho, meio magrelo, quem é? Não demorou 2 anos, ele já era dominante no Flamengo. Esse jogou muita bola. É. E fez parte daquele time idílico no final dos anos 80, né? É, campeão mundial em 81. Aquele time foi um dos melhores times que o Brasil já formou. Que me perdoe os atletas de 2029 desse ano, né? Mas não dá para comparar nenhum com o outro. Mas enfim. Se quiser te chamar de Arrascaeta, você aceita, né? Arrascaeta hoje, ele não tem dúvida que é o melhor jogador da América Latina hoje. Isso eu acho que ninguém duvida, não. Ele é o grande cérebro do Flamengo hoje. Joga muita bola, mas cá entre nós, ele não ia amarrar o pé, a chuteira do Zico, não. Quem viu, né? Você hoje tem a vantagem, você vê muitas partidas do Zico inteiras. Porque tem tudo isso no YouTube, tá tudo no YouTube, streaming. Tá. Mas vamos lá, Jane, esse ano que é considerado mágico, ou melhor, de ouro, que eu falo, como registrei no tema do programa, pode parecer que a Companhia de Arte Janeirão existe há muitos anos, né? Eu sei que você trabalha com arte há muitos anos, com cultura, mas a Companhia de Arte Janeirão não eu ainda diria que é um bebê ainda, né? É verdade. Vamos falar um pouquinho, eu sei que você contou aqui, mas vamos lá. Não custa, o que é bom não custa ser recontado. Vamos contar um pouquinho
dessa retrospectiva da Companhia de Arte General. O ano depois a gente fala. A companhia, ela nasceu há 4 anos, né? Então tá é um bebê, né? Ainda, um bebê ainda, mas graças a pessoas como você, Modesto, Luciana e outras pessoas, os jornais da cidade, a Voz da Serra, o jornal Nova Friburgo, sempre nos apoiando, isso tem feito toda a diferença na nossa vida, porque nada justifica tamanho sucesso. Está realmente nos surpreendendo. Desde do primeiro espetáculo, foi o espetáculo de passagem, que contava a história do modernismo, depois aquela que você gostou tanto, A Promessa, a história de Samuel Antônio dos Santos, né, que fundou a banda Euterpe, e também a igreja, né, a igreja de Santo Antônio. E tanta coisa bonita nos aconteceu, e mais ainda é a emoção com que as pessoas abraçam a gente na rua. E eles abraçam assim, não parem nunca, por favor, não parem nunca. Isso é muito bonito, é muito interessante. O primeiro espetáculo, a gente veio com o seu programa, no dia seguinte parece que a companhia já existia, já estava querendo sair do berço. Então isso é muito bom, e esse ano chegamos até mesmo à Academia Brasileira de Letras, a convite da Academia Brasileira de Letras. Isso foi muito importante. O que a gente quer é mostrar sempre o teatro, essa poesia, como o Lorca falou, né, que sai do livro e ganha vida. E a vida passeia entre as pessoas que estão lá nos assistindo. Isso é uma grande verdade, é o que a gente percebe todas as vezes, todas as vezes. É muito importante. E esse ano foi significativo para todos nós. Você falou algo aí, você atribui... É um bebê mesmo, 4 anos. Bebê. Vocês contaram a história de Samuel dos Santos, né, que tinha mais de 160 anos. Exato. Mas você me perdoa, modéstia aqui sou eu. Vocês, o que os meios de comunicação foram apenas repercutiu o que vocês fizeram. É mais ou menos como a gente dizer que vai falar que Pelé ficou famoso porque os meios de comunicação divulgaram. Não. Os meios de comunicação divulgaram o cara que era genial. Vocês é que fazem esse trabalho genial. Ou seja, a gente não pode ser cego a isso, né? Ninguém pode ser cego a algo tão maravilhoso. Olha, ontem à noite eu fui no evento da empresa e na volta eu vim, aquelas coincidências, eu fui com um jovem no 99, e quando eu pedi de volta, né, era ele mesmo. Ele falou, como é que você achou? Eu estava por aqui, que eu sabia que é um evento de uma empresa, tem muita gente que não foi de carro, até porque tinha bebida, né, e bebida e volante não gostam de andar junto. E nós estávamos falando das coisas de Friburgo, e eu estava falando sobre o Suspiro, né? Uma das marcas do Suspiro hoje, ainda brinquei, né? Quem não conhece o Doce Sader, né? Mas o outra marca do Suspiro é o Teatro da S. Rangel Ventura. E ele ganhou muita projeção graças também à Companhia de Arte General, que fez ali 3 grandes espetáculos, né? Vocês também levantaram o Teatro da S. Rangel Ventura. Aquilo um ajudou o outro, né? Vamos falar até um pouquinho sobre isso aqui à frente. Eduardo, você já contou nesse programa como aconteceu o professor Eduardo Ramos também se tornar um grande ator, o grande ator Eduardo Ramos. Mas na linha da retrospectiva, que tal falar mais uma vez não só do seu encontro com a arte de interpretar, mas como chegou à Companhia de Arte General? O que te leva a ser esse Pelé da arte hoje? A culpa é dela. A culpa é de Jane, né? A gente... Eu estou fazendo a retrospectiva, por isso que eu estou perguntando. Já que é retrospectiva, vou voltar bem no tempo, né? Porque eu e Jane, nós fomos professores no Colégio Nossa Senhora das Graças. Eu era professor... Sou ainda professor de matemática, Jane de artes, né? E Jane, num determinado dia, na sala dos professores, veio com uma ideia de fazer um grupo de teatro dos professores da escola, né? Eu já acho que eu comentei, não sei se foi aqui, a gente já conversou várias vezes, né, Modena? Já. Mas eu falei, não,
boa sorte, porque eu não vou não. Mas, como foram colegas no primeiro dia de ensaio, eu fui para assistir. E quando eu vi, já tinha botado num papel, já tinha um personagem. E isso tem aí uns 35 anos quase, né? Verdade. Então, Ele disse que o meu perigo é botar o papel na mão da pessoa. Cuidado, Modesto, algum dia um amigo for assistir um ensaio, o amigo corre o risco de sair correndo com uma lauda na mão. Eu saio correndo. E foi assim que eu comecei a minha caminhada com a Jane. Teve um período em que a gente se afastou. Ela continuou no Colégio Anchieta, no TACA. Eu fui seguir minha vida como professor, e quando a companhia da Jane foi formada, 4 anos atrás, ela me convidou para voltar. Mas mesmo no TACA ele estava lá comigo também. Né, mas eu fiquei mais tempo sem fazer do que fazendo. Então, o teatro Você falou que bebida não combina com carro, mas teatro combina com o ser humano. Porque quando a gente experimenta fazer teatro, é difícil largar, porque é um exercício para a alma muito bom. Independente se a pessoa faz bem, faz mal, faz sucesso, se apresenta para a família ou se apresenta para um grande público, para quem faz, é algo que faz muito bem. A gente cresce muito como pessoa, entende melhor a gente mesmo e como a gente se relaciona com todo mundo. Então, ela me chamou para voltar e, graças a Deus, a gente conseguiu. A gente tem uma companhia muito boa, a gente tem pessoas de todos os tipos, é um grupo bem diverso, né? Diverso, cada um numa profissão, mas que quando se junta faz coisas muito, muito bacanas, sempre com a batuta da nossa querida Jane. Se não fosse Jane, não é só o nome, não. Não é só o nome da companhia que ela tem a responsabilidade. Qualquer um de nós ali é dispensável. Mas Jane, sem Jane, não tem companhia. Mas eu dei a sorte, de ter grandes atores. A começar com um professor de matemática, que não quero, não gosto, eu não dou bem com isso, e acabou no palco. Parte dessa trajetória da companhia, ela foi contada. Vocês me deram o privilégio de contá-la aqui no Nacional Friburgo. Acabei de informar que foram várias vezes, e o Eduardo sempre teve todo, hein? Eu acho que é a quarta ou quinta vez que eu estou aqui conversando comigo. Quinta vez. Não é que eu lembro, não, que eu tenho uma agenda, eu anoto todas as presenças, quem veio. Uma dessas vezes que vocês estiveram aqui foi no dia 15 de setembro de 2023. Isso é uma data importante para a Companhia de Arte Janeirão, que vocês estiveram aqui há poucos dias da estreia da A Promessa no GPH, que aconteceu, eu anotei, no dia 29. Tá? Foi um dia difícil de entrar lá, né? Porque era difícil conseguir ingresso. Tá. Então, foi uma das ocasiões que vocês estiveram aqui. A última vez ocorreu no dia 16 de maio passado, onde o Eduardo esteve aqui junto com Isabela Ciniello, né, o nome? Isso. Também há poucos dias de estreia de Floradas da Serra, que aconteceu no dia 31 de março do mês de maio desse ano. Eu digo isso porque, em nome da TV Zoom e do Pensando no Friburgo, eu agradeço a Companhia de Arte Janeirão, em particular você, Jane, e a ele que está sempre aqui, por ter nos proporcionado essa rara oportunidade de trabalharmos em prol da cultura friburguense. Vocês é que proporcionaram esse privilégio à TV, tá? Então, eu gostaria de você comentar sobre esse nosso agradecimento, que é um agradecimento sincero, não é só meu, não, é da emissora, porque vocês nos jogaram, de certa forma, em 2 momentos mágicos da Companhia de Arte. Então, eu agradeço em nome da TV essa oportunidade que vocês nos deram. Nosso agradecimento é imenso, é infinito, você não tem ideia.
Eu aí vou aproveitar a carona, pegar uma da fala do Eduardo na Promessa, onde ele repete um poemeto de Fernando Pessoa, que diz assim: o valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Essa casa aqui tem pessoas incomparáveis, como você, Luciana e tantos mais. Né? Muito obrigada. Esse é um prazer enorme para nós. Nosso muito obrigada, fique registrado aqui para sempre. Eu falo o contrário, nós agradecemos o privilégio que vocês nos deram de jogar duas grandes trabalhos no ar. E a você que esteve sempre aqui, sempre convidado você, o programa agradece também essa sua disponibilidade. Vocês saem do trabalho de vocês para vir aqui. Não, Modesto, eu faço minhas palavras da Jane. A gente é que tem que agradecer. Bom, então que seja um agradecimento mútuo, então. Ou seja, que seja. Porque, assim, primeiro, porque o amigo comentou da nossa primeira entrevista aqui no dia 23 de setembro. Foi uma delas, eu não sei se mas a primeira, eu acho que foi a... Foi assim. Porque foi as vésperas da gente Foi 15 dias a promessa. A promessa. E aí fica um agradecimento, porque naquela época, assim, apostar em nos recepcionar, em divulgar, era de certa forma uma aposta, assim, porque ninguém conhecia o nosso trabalho, então poderia ser que fosse um grupo que não pela trajetória da Jane já tinha uma trajetória. Porque a Jane tem uma história, né? Que respaldaria uma entrevista, um espaço, mas de certa forma, assim, aquele nosso primeiro encontro foi um abre-alas que nos foi muito importante. E agradecer também por todas as outras vezes que vieram em seguida, porque o amigo poderia dizer, não, nós já abrimos o espaço para ele, já cumprimos o nosso papel aqui de divulgar, de privilegiar a cultura local, mas não, todas as vezes que a gente apresenta um trabalho novo, Modesta, não, vocês vão lá, quero que vocês falem lá no programa do que vocês estão pensando, o que vocês vão apresentar, e isso para nós é muito bom, não só pela divulgação, mas porque nessa conversa que a gente tem aqui, a gente aprofunda muito aquilo que a gente está se propondo a fazer. Em todas as peças, cada uma com um aspecto da cultura, seja no Brasil, seja internacional, como vai ser a próxima. A gente aqui, a gente troca, a gente aprende, a gente aprofunda uma discussão que é a nossa proposta. A nossa proposta é levar todo esse aspecto cultural que a gente procura colocar em cada espetáculo. O nome da nossa cidade também, né, por onde a gente passa. Mas o bacana, Modesto, é que, modéstia à parte... Modesto à parte. Mas receber o seu abraço no final de cada espetáculo é inesquecível. É porque vocês fazem coisas inesquecíveis. Qual foi a sua participação na montagem de um museu lá no Colégio Anchieta? Realmente, eu gosto de tudo que cheira a arte. Eu acho que quando você consegue ofertar qualquer coisa de arte para a sua cidade, uma cidade que você ama, como é o meu caso, eu tenho paixão por Nova Friburgo, e o Eduardo também, e não somos friburguenses. Eu também não sou, não. Eu sou friburguense de adoção. Exatamente, eu também fui adotada e adotei também no meu coração. É muito bacana. Então, o museu foi também uma forma de presentear, porque eu via o Anchieta com aquele acervo imenso de coisas tão fantásticas e que contam também, de todas as formas, a história de Nova Friburgo. E você lembra que ali foi a primeira vez que eu te entrevistei? Você está lembrado, não? Foi. Eu fui fazer o programa lá. Foi sim, fez de lá mesmo. Fez de lá. Eu entrevistei. Você me mostrou até peças que eu desconhecia.
Um oratório que veio de algum lugar aí, que é um oratório muito bonito. Foi. Eu nem sei se está funcionando no museu mais, né? Agora ele saiu do local que ele estava e passou a ser um corredor de história, né? Cada porta conta uma história. Mas foi a primeira vez que eu fiz um trabalho, eu fui pensando, eu fiz com a Jane. Isso já tem 2003, sei lá, ou 2002. Foi por aí. Eu fui lá, o programa foi lá, eu peguei um cinegrafista e fui lá. Porque, eu falei, por sinal, é uma das coisas que faz falta no Facebook, são museus. Sim. Tá? Museu, nós temos uma história de 200 anos e tem muita coisa perdida, solta por aí. Quanta história bonita que tinha uma história lá, nós né? tínhamos aí. Quantos padres que são nomes de rua, nomes de escola, mas que as pessoas não conhecem a história deles, né? Isso, o museu, ele faz a história de um povo, né? Você vê que os egípcios têm o Museu do Cairo, muita peça realmente, né, escamotearam, levaram para a Inglaterra, para os Estados Unidos, mas tem lá o Museu do Cairo que conta a história de uma civilização, né? De uma civilização inteira. Bem, deixa eu ver onde eu parei aqui. Está aqui. Eduardo, quer você queira ou não, respeitando os demais atores da companhia, até porque eu já falei que ninguém consegue fazer nada sozinho, você é o grande nome da companhia. É o que mais despontou nos diversos trabalhos, tão bem realizados pela companhia. Tá? E eu não estou desmerecendo os demais. Aqui mesmo teve comigo o Agnes Sozin, eu reconheço o trabalho que o Agnes faz, é maravilhoso, não só como ator, mas principalmente como cantor. Né? Maravilha, agora ator. Ator, então, é isso aí. Ele esteve aqui e nós falamos dos programas lá do cantor dele, que ele tem uma voz... quando ele canta, né, ele sabe disso, né? E ele vir aqui com reconhecimento ao trabalho dele. Eu gosto de reconhecer esse trabalho. Eu tenho certeza que você sabe disso. Você sabe que você é bom. É muito bom. Eu assino embaixo. E agora, como você lida com a situação para não deixar você ser uma das vantagens que você faz esse trabalho todo, você continua sendo uma pessoa simples e humilde, hein? Não tem aquela hora que passa a pessoa, fala com você na rua, te abraça, você fala assim, eu realmente sou o cara. Eu não sou o cara. Não é falso modesto. Não, eu acho que eu sou um bom... Eu sou professor, né? Mas eu acho que em teatro eu sou um bom aluno. Eu acho que eu sou aberto para aprender. Eu procuro estar sempre vendo os colegas ensaiando, olhando... Eu sou diretor de cena, né? Nas Floradas eu fiz a direção de cena do espetáculo, mas assim, vendo como cada um constrói o seu personagem, eu aprendo também. Então eu acho que eu sou um bom aluno, eu acho que tenho algumas boas ferramentas, acho que tem outras que eu preciso melhorar bem, faço essa autocrítica. Mas eu tenho assim, a sorte de participar de espetáculos como estes que a Jane preparou, em que para o ator isso é um prato cheio. O amigo comentou da peça A Promessa, onde eu fiz o Samuel. Fazer o Samuel assim, para um ator uma aula, te catapulta para você fazer coisas que às vezes você nem imaginava. Então, assim, eu já faço teatro há muito tempo, mas eu nunca disse, sempre, você faz teatro, mas eu não dizia assim, eu sou ator. Eu nunca disse isso. Mas quando eu fiz o Samuel, com A Promessa, eu me permiti dizer, eu sou ator, porque aquilo que a Jane preparou para eu me fez sentir as ferramentas que um ator precisa para dar conta do que tem que fazer. Então, assim, eu agradeço imensamente assim, o elogio, mas eu não sou tão novinho, mas no teatro eu me sinto um calouro. Cada desafio que vem, para mim é assim, eu me sinto ainda com a mesma
insegurança, com o mesmo frio na barriga, Isso mas não pode faltar, né? mas é Frio na barriga não pode faltar. Não pode. Não pode. O dia que eu sento aqui e não dá aquele no iníciozinho um pouquinho, eu posso sair embora que acabou. perdeu o Perdeu sentido. o sentido. Virou uma coisa mecânica. Eu acho o Eduardo um criador de personagens. É só você, os Tem pontos vida. marcantes de A Promessa que você falou, Fale de Mim, e A Enfloradas, são momentos que são únicos, são seus, interpretação sua. Ele bota tua emoção, teu coração. Mas isso é... O bom do teatro é isso, é você poder olhar para dentro, procurar aquilo que aquela história, aquele personagem tem em comum com você, ou de diferente de você, e fazer esse diálogo entre você e o personagem. E se você faz isso de uma maneira assim, muito sincera, a plateia acredita, a plateia vê como verdade. E essa é a intenção do teatro, fazer com que a plateia entenda aquilo como uma verdade. Então, para ser verdade para a plateia, tem que primeiro ser verdade para quem está ali no palco. Talvez isso, eu acho que seja a minha ferramenta mais preciosa. Embora eu tenha que melhorar muito em outras questões, mas nesse aspecto eu admito que eu consigo fazer bem, que eu consigo dialogar com os personagens com muita verdade. Os sentimentos que eles têm, eu pego para mim e a gente faz existe uma simbiose ali dos personagens com o Eduardo. Vocês fazem tão bem, você principalmente, que a gente fica torcendo para os finais. Você passa com tanta sinceridade o personagem, que a gente fica... Sabe aquele negócio? Fica torcendo. Se você não conseguir passar aquela verdade, não vai torcer para ninguém. Jânio sempre pergunta assim, qual personagem você gostaria de fazer? Eu falo assim, Jânio, eu queria que você botasse para fazer um vilão. E ela nunca faz isso. Nunca me coloca como vilão. E eu acho que é um pouco por conta disso, porque eu acho que eu consigo fazer realmente acho que as pessoas criam uma certa, mais do que simpatia, acho que uma empatia. Isso aí, eu diria que criar empatia com você e seus personagens. E aí aquilo funciona bem, e aí a Jane não me bota para fazer vilão. Se botar para fazer vilão, a gente vai jogar ovo em vocês. Eu acho também que a plateia não vai aceitar. Depois que você está vendendo, é como se você pegasse, guardado as devidas proporções, não da importância do trabalho, mas você imaginou, por exemplo, o falecido Francisco Coco fazendo um papel de vilão? Não adianta, nem o Carlão de Pecado Capital. No final todo mundo torcia por ele. Nossa, todo mundo torcia por ele. Ele era um machista, tinha pego dinheiro que não era dele. Eu sei, mas todo mundo torcia. Porque ele tinha uma... Tinha. Nós vamos para o rápido intervalo, já estamos lá no minuto 33, daqui a pouquinho nós vamos falar assim, aí nós vamos voltar para falar desse ano mágico que vocês tiveram. Tá bom? Voltamos daqui a 2 minutos. Esse recado é para você assinante Speed Fiber. Nosso sistema agora conta com canais em HD. Isso mesmo, canais com alta definição e sem pagar nada mais por isso. Para ter acesso aos canais, é só reprogramar a sua TV com a busca de canais AR ou digital. No menu da sua TV, clique em transmissão com o sistema de AR ou ambos para ter acesso aos canais digitais. Importante, em alguns aparelhos pode ser necessário trocar o cabo da entrada de TV a cabo para a entrada de antena. Somente se o modelo da sua TV não tiver acesso aos canais digitais, pode ser necessária a compra de um conversor. Mas se você não conseguiu atualizar o sistema, não se preocupe. Em caso de dúvidas, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp 21 20 42 11 41. Speed Fiber, TV com qualidade HD e internet de alta velocidade.
Estamos retornando com essa retrospectiva homenagem à Companhia de Arte Janeirão. Vocês podem estar perguntando onde o Modesto quer chegar se nós não viemos aqui para fazer uma retrospectiva do ano de ouro da companhia. Claro, vou chegar lá. Antes de falar sobre a importância da reinauguração, antes eu vou falar um pouquinho sobre a importância da reinauguração do Teatro do Aécio Rangel Ventura nessa caminhada de vocês. Até foi reinaugurado com a peça A Promessa. Vocês ficaram 4 dias lá, acho que começou no dia 29 de fevereiro de 2024. Eu acho que não foram 4, ficaram quinta, sexta, Não, sábado. ficamos um dia só. Um dia só? Foi só o dia da inauguração. Então eu me confundi. Um dia nós recebemos as pessoas. No dia anterior nós teve uma cerimônia e a gente recepcionou. Isso aí. Nós recepcionamos a plateia, mas não apresentamos. Não teve apresentar. Mas não estou dizendo, não estou diminuindo o trabalho do GPH, nem o Teatro Nova Friburgo Country Club. Mas até onde o Teatro Aécio Rangel Ventura, por ser um teatro bem maior, e pela atmosfera, né, da localização dele, isso contribui de alguma forma para elevar ainda mais o nome de vocês? Eu acredito que pisar num espaço grandioso, né, porque essa reconstrução dele ficou muito bonita e todo um tratamento acústico, com tudo isso valoriza muito, Mas a gente não pode esquecer nunca também o carinho que o GPH tem nos dedicado, né? Sempre. Aquela casa é uma casa muito abençoada também. Mas reconhecer a nossa companhia e convidar para fazer a reabertura do Teatro Municipal foi para todos nós um fazer de história. Eu fiquei muito feliz, eu acho que todos os integrantes da companhia ficaram também, porque foi emocionante. Quando eu vi aquele público chegando para tomar posse, né, do seu grande presente, que era o Teatro Municipal. Eu diria com resgate para a gente, né? Foi um resgate em todos os momentos. Gente, se você me permite dizer, eu acho que de todas as apresentações que a gente fez, hoje a gente apresentou em lugares assim, como foi a própria BR, mas a apresentação que mais me encheu de alegria foi a apresentação da reabertura do teatro. O teatro ficou fechado muitos anos, querendo, né? E nessa época eu estava afastado do teatro, então eu via aquele teatro fechado, aquilo me dava uma melancolia. E aí, quando o teatro começou a obra, eu falei assim, puxa, quem sabe a gente possa apresentar. E como foi uma peça que falava da capela que fica logo ali ao lado do teatro, quando veio o convite, aquilo nos encheu de uma alegria, de um orgulho, de poder ser lembrado de... Porque a Secretaria de Cultura poderia ter escolhido qualquer espetáculo, um espetáculo de fora, para poder marcar uma cerimônia tão importante para a cultura da cidade. E eles reconheceram no nosso trabalho um trabalho digno para isso. E eu me lembro que um dia antes, eu não sou uma pessoa muito religiosa, mas um dia antes da nossa apresentação lá na reabertura do teatro, eu fui até lá, o teatro estava fechado, eu fui na capela de Santo Antônio, a capela estava aberta. E eu fiz um agradecimento pelo privilégio que a gente estava recebendo daquele momento tão importante para a cultura da cidade, tão importante para nós, tão importante para aquele lugar, geograficamente falando. Então, acho que foi a apresentação, pelo menos da minha parte, aquela que me deixou mais feliz em todas as apresentações que a gente já fez, já nem sei quanto. Você sabe que eu saí daquele dia lá, do 29 de fevereiro, saí do teatro e fiz questão de parar entre o teatro e a capela, tirar uma foto e falei, meu Deus do céu, isso é um momento único, né? Um momento único. Vocês estão falando de uma capela logo do lado, né? E foi uma oportunidade de um teatro que estava fechado já
há mais de 10 anos. Né? Foi algo... E que bacana, Modesto, é que nós fizemos a apresentação da promessa, mas no final foi banda, atores, público, tocando, cantando até a capela. Foi então. Isso foi outra coisa genial. Lindo. Foi genial. Momentos muito bonitos. Agora sim, vamos falar das primeiras apresentações, tanto da Promessa quanto da Florada da Serra, na cidade do Rio de Janeiro. Ah, sim. O que vocês podem dizer, Jane? Foi muito bonito. Nós recebemos primeiro um convite da Marinha, isso aí você já sabe. Nós estivemos na Ilha Fiscal e apresentamos, e foi um momento único na nossa vida e na vida da Marinha, porque nunca um teatro tinha acontecido ali naquele espaço. E ela está toda restaurada. E foi muito bonito, porque eles arranjaram uma embarcação histórica e fizeram o traslado das pessoas de Nova Friburgo para a Ilha Fiscal para assistir. Foi belíssimo. Atrás de um palco maravilhoso que eles armaram, a gente percebia, né, Eduardo, o mar, as embarcações passando. Foi um momento lindo, a peça, emocionante. O fundo do palco era a Baía de Guanabara. Então, Foi lindo. Então, a promessa, você imagina ele ali fazendo aquela oração, né, que começa a peça com aquela oração. Foi emocionante. E esse ano fizemos 2 apresentações no Museu Naval. Você já pensou? Foi o Ano Cultural da Marinha. Uma exposição belíssima em todo o espaço. E nós apresentamos por 2 vezes Floradas na Serra, no Museu Naval, que é um lugar também muito bonito. Vocês apresentaram a Promessa num palco da Marinha do Brasil. Foi. Um palco icônico. Foi. A Ilha Fiscal tem história. Tem isso. É uma ilha de história. E não é só porque foi o local do último baile do Império, não. Por outras questões também. De desembarcador, né? Aduaneiro. Então, e vocês apresentaram, tá bom, a Promessa tinha a ver com a Marinha, né? Era um marinheiro, mas a Floradas da Serra não. Floradas da Serra já foi mérito da primeira apresentação, né? Ah, foi, sem dúvida alguma. Embora tinha Sinal alguma que coisa, gostaram né? muito de vocês. Porque nós citamos o Sanatório Naval na peça. Né? Mas eu tenho certeza que foi mais porque o reconhecimento do talento do grupo, né? Da proposta do grupo. Né? Foi muito importante esse Samuel Antônio dos Santos, porque ele era um oficial da Marinha Lusitana. Então, não sei se você vai chegar até aí, mas eu gostaria de dizer, foi uma pena que você não trouxe a medalha. O Eduardo, no dia 10, recebeu uma medalha lá, muito linda. Não, vamos chegar nas homenagens. Vamos? Ele recebeu por causa dessa apresentação lá na Ilha Fiscal. E vocês também completaram esse ano de ouro se apresentando na Casa do Saber do Brasil, né? Academia Brasileira de Letras. É onde, eu não sei o valor que a gente está dando hoje à Academia Brasileira de Letras, mas sempre foi a Casa do Saber, dos homens dos grandes escritores, da cultura brasileira, de quem sabe escrever o bom português, né? E como é que foi essa... Como é que vocês chegaram lá? Eu não sei se eu vou conseguir falar, né? Porque eu estou muito emocionada. Porque para nós, foi um convite da academia. Nós trabalhamos a obra da Diná Silveira de Queiroz, Floradas na Serra, e recebemos esse convite depois de apresentações que nós já tínhamos feito, né? Inclusive também no Rio de Janeiro. Recebemos esse convite e foi um momento mágico, porque aí antes nós fomos lá saber, fomos 2 vezes, né, Eduardo, lá na academia, para conversar com os acadêmicos, o que eles gostariam, né, de ter ali, como que nós poderíamos usar. Eu nem conheci o teatro é belíssimo. É um teatro eu vi você mandou no YouTube, eu assisti a peça, né? E aí a peça tem aquela parte inicial, né? Mas nós participamos no dia, participamos do chá com os imortais também. Foi muito bonito, os momentos foram lindos.
mais lindo foi assim, a primeira visita que nós fizemos, só para ver, né, o que nós teríamos, o que poderíamos usar, porque é uma casa que respira saber ali. O silêncio é maravilhoso, é majestoso, né? Quando eu cheguei, eu me encostei assim numa grade e fiquei olhando, contemplando aquela foto imensa de Machado de Assis. E falei, gente, como que nós chegamos até aqui? Até aqui. Né? Chegaram pelo mérito de vocês. Não, eu vou te dizer, Modesto, pelas pessoas que acreditaram no nosso trabalho, como você. Mas aí tem um negócio, nós acreditamos porque tinha mérito, senão a gente não acredita. Você não acredita. Não, junto a esse crédito vai também muito afeto, é um carinho desmedido que vocês, principalmente aqui da Zoom, tiveram com a gente. É apenas reconhecer, ter bom gosto de reconhecer o que é bom. Não, mais uma vez, somos plenos de agradecimento, porque é muito maravilhoso. A hora que a gente chegou no teatro, porque o teatro é no final de um corredor, e é uma porta, não é uma porta estreita, mas do lado de fora você não tem muita noção de como é o teatro. Quando a gente atravessou essa porta e a gente entrou no teatro, que de fato é belíssimo, a Jane começou a chorar, porque de fato foi uma honra tão grande a gente chegar, né, receber um convite como esse, quando nós estamos aqui. Fomos convidados a apresentar na Academia Brasileira de Letras, realmente, isso dá é como se a gente bebesse gasolina. Você quer ver uma coisa? É só responder a seguinte pergunta. Quantas vezes Friburgo recebeu sua homenagem, que vocês sabem? Que eu me lembro, eu não lembro de nenhuma. Não sei também. Não. Eles perguntavam muito. Vocês são de Nova Friburgo? E a gente explicava. Mas foi tão bonito, né? Sentir que ali as pessoas estavam, inclusive no final, foi uma emoção linda na apresentação. Eu ouvi, você deve ter ouvido também, pessoas gritando, Friburgo, Friburgo. Foi muito bonito. Nós só temos 12 minutos, nós temos 3 assuntos para tocar ainda e um vídeo para mostrar. Vamos falar das premiações. O que você destaca dessas premiações que você recebeu? Já contou? Medalhas? Medalhas, diplomas de honra. Só na Promessa nós recebemos 9 prêmios. Então, não é pouca coisa, né? Imagina uma peça receber 9 premiações. Né? Porque, de mais diferentes locais, né? Exatamente. E agora recebemos uma premiação no Museu Naval, né? Recebemos também uma premiação muito bonita e foi um momento mágico, porque o local é lindo, você deve conhecer, eu não conhecia. É do Clube Piraquê, Piraquê na Lagoa. Da Lagoa. Meu Deus, maravilha, você não tem ideia do carinho que eles tiveram com a gente. Eu me senti como se fosse uma companhia. Foi onde você recebeu a medalha? Não, recebi no Museu Naval. Não, Museu Naval. Você recebeu no Museu Naval. Foi outra, já é outra premiação. Você não pode botar, eu acho que não veio a medalha, que ele ia ficar muito pesado para ele. Não, foi uma medalha muito bacana, muito bonita, mas eu entendo como alguém da companhia, que representa a companhia. É assim que eu entendo essa medalha, porque eu trabalho num amigo. Eu também reconheço, eu gosto muito de ver vôlei, né? E a Superliga tem sempre no final o troféu Viva Vôlei, que é um troféu destinado a um jogador que se destacou no time vencedor, né? Eu acho até que Luiz se destacou na partida, mas... E eu vejo sempre uma coisa óbvia, o time de vôlei é composto por 6 atletas e um se destaca um pouco mais, mas se os outros 5 jogar mal, não tem Viva Vôlei. Então, eu reconheço que você é o principal valor, mas sem os outros valores você não chega a lugar nenhum. Até tem peças de monólogo, né? Existe, né? Existe um monólogo, por aí existe um monte. Mas o cara, até para fazer o monólogo, ele precisa de uma equipe técnica por volta. Direção. Sozinho ninguém, sozinho a gente nem nasce, né? Eu estou falando, o ser humano é tão frágil que, desculpa a grosseria da comparação, mas uma bezerra sai da vaca
cai no chão, sai andando, procura os úberos da vaca. Nós não. Se alguém não colocar a gente para mamar, a gente morre de fome. Então ninguém faz nada sozinho. Joga aí, vamos ver o que a técnica vai jogar para a gente. Esse clipe foi do Eduardo que fez. E ele deixou ali uma frase enigmática, até ano que vem aguarde. Agora estamos terminando o programa, faltam 6 minutos. Vamos saber o que nós vamos aguardar para 2026. Você que disse ali, não foi eu não. Está falando para a gente aguardar, estou aguardando já. A bola passou para você. O que nós podemos esperar de 2026 da Companhia de Arte, que você já disse para aguardar? Vou aguardar o quê? A gente recebeu, né, uma espécie de missão, uma espécie de convite, missão meio convite da colônia espanhola aqui de Nova Friburgo, da gente montar uma peça que fale da cultura espanhola. Então, Jane já botou o seu talento para funcionar mais uma vez, e ela está montando uma peça que tem como fundo a cultura cigana, que na Espanha é muito presente, e o nosso trabalho para 2026 será Para Sempre Espanha. Para Sempre Espanha. Né? Nós já fizemos um prelúdio no Teatro Municipal. Eu sei que teve lá. No dia da colônia espanhola. Né? Nós só foram mais músicas, mas o espetáculo vai ser uma história que aí eu passo a bola para a Jane. Não sei até que ponto eu posso contar. Vai até onde você pode ir, né? Para não estragar. Eu vou começar te apresentando uma pessoa que você não conhece. O cigano Iago. Ele é o cigano Iago. Sou eu. Já vi que é o mocinho. É o mocinho. O mocinho. Mas dessa vez o final reserva uma surpresa. Grandona. Grandona. Está muito bonito porque nós não queremos abdicar da literatura, né? Então, da mesma forma que trabalhamos a literatura brasileira, agora a gente
se aposta também da literatura espanhola. E nós vamos aí com Miguel Cervantes, com Calderón de la Barca, com Miguel de Unamuno, Lope de Vega. Então você imagina, né? É só 3 nomes que você falou, eu já conheço. Um deles eu não lembro, não. Começou com Miguel Cervantes, né? Que esse é a marca... Lindo, lindo. E há momentos, né, que eu tenho certeza que o público vai se surpreender. Primeiro que a dedicação da trupe inteira está sendo demasiada. É verdade. Eles estão se aplicando nas danças, porque a dança, por exemplo, flamenca é muito difícil. Muito difícil. É muito bonita, mas é difícil. Mas eles já estão dançando como as professoras espanholas. Muito bem. Vai ser um espetáculo de dança, de música e de muita literatura também, mas dentro de uma história incrível, passada no campo cigano. Muito bonita, a gente vai pegar um trechinho também da guerra, mas... Se passa lá na Guerra Civil? A Guerra Civil, onde também, né, os ciganos espanhóis também mudaram seus campos para campos brasileiros e se uniram a campos brasileiros também. Então foi bem interessante. A montagem está bem bonita. Eu acho que vai tocar. O que a gente quer é exatamente isso. Nós estamos só 2 minutos. Na verdade, eu não procurei nunca formar atores. Eu queria formar pessoas apaixonadas pela arte e melhores para os outros. Eu acho que com essa peça, então, a gente vai deixar isso muito claro. Você já deixa isso muito claro. Você queria, não, você está fazendo. Nós temos aqui o nosso limite de tempo. Desde já coloco o programa à disposição. Eu não sei quando vocês pretendem apresentar, mas já está à disposição o programa para a gente fazer mais um programa para fazer um lançamento de mais um grande trabalho da Companhia de Arte Janairão. Estaremos aqui. Estaremos aqui e vamos fazer um lançamento e, se Deus quiser, já com um figurino, pelo menos. Que ótimo. Vocês terem a certeza de que a peça vai valer a pena. Vai valer a pena. Isso eu tenho certeza que vai. O nosso estilista continua o Virgílio Santos, maravilhoso, Isso que está já debruçado sobre esses feitios. Luana, obrigado. Eduardo, 30 segundos aí que eu já estou lá no 59. Não, só dizer obrigado. Modesto, mais uma vez, muito obrigado por esse espaço, que a gente continue fazendo nessa parceria para que a gente... Porque tanto a sua intenção como a nossa é mostrar cultura. Então, achar o que tem de bom em Nova Friburgo. Então, assim, agradecer por essa parceria. Jane, 30 segundos também. Eu gostaria também de agradecer ao Eduardo, que é meu parceiro de muitos e muitos anos, e sempre me ajudando a concretizar uns sonhos que às vezes parecem malucos. Parece que eles vão tomando forma porque ele se incumbe dessa forma. E isso é maravilhoso para mim. E contar com você também, Modesto, porque você faz o sucesso acontecer. Nada, sou apenas uma voz aí da TV. Eu agradeço mais uma vez aqui a presença do Eduardo, da Jane. Obrigado, Luana. E agradeço a presença de vocês que estão do outro lado da telinha, que é o motivo maior do programa. Sem vocês não adiantaria nada estarmos aqui, tá bom? Então, obrigado por essa hora que nós estivemos aqui, nessa retrospectiva da cultura, um exemplo claro da ótima cultura que o Friburgo tem. E agradecer por existir uma companhia de arte Janairão e a Janairão e atores como Eduardo, tá bom? Fique com Deus, um beijo no coração. Se o bom Deus assim permitir, estaremos juntos na próxima semana. Até mais.